Eu resolvi fazer um apanhado aqui de conceitos de matemática financeira para dar uma nivelada no pessoal que está fazendo o curso de finanças ou o curso de fusões e aquisições. Mas serve também o pessoal da tesouraria, tá? O pessoal de RI. Todo mundo que em algum momento tem que fazer uma avaliação de fluxo de caixa, tá bom? A ideia é cobrir esse. Eu vou dar aula, na verdade, de forma manuscrita aqui no Scratch. Vou cobrir esses temas aí, né? A capitalização discreta, equivalência de taxas, taxas nominais efetivas, juros reais aparentes, capitalização contínua, muito usado na precificação de opções, perpetuidades, anuidades, as perpetuidades com e sem crescimento, tá? Anuidades, e algumas tabelas de amortização que eu trouxe aqui, que são as mais usadas, são a Bullet, a SAC e a Price. A Bullet é a mais simples, né? Descontos racionais comerciais, aí já é menos usado, né? E vou fazer uma revisão usando a KP12C, mas ao longo dos temas eu vou estar usando o Excel também, tá? Bom, eu sugiro que quem for acompanhar aí use um caderno para copiar, que isso ajuda a consolidar o conhecimento, né? E até quem nunca viu esses assuntos, né, vai ter a chance aqui de ter um primeiro contato. Vamos lá, então. Bom, primeira coisa que é importante a gente entender é a questão da convenção, né, sobre o fluxo de caixa. Na verdade, a matemática financeira ela nos auxilia a fazer a avaliação dos fluxos de caixa, descontando todos eles a um valor presente, único, digamos assim, né? E aí envolve o conceito de valor do dinheiro no tempo, envolve o conceito de custo de oportunidade. O fluxo de caixa, a gente tem uma convenção no nosso curso aqui. Ele é sempre apresentado ao longo de uma linha do tempo t, que seria o meu eixo x, em que os pontos não seriam todos utilizados, ou seja, não seriam todos objeto do seu estudo. Aqui no meu caso, no nosso caso, como a gente está falando de datas discretas no tempo, ou seja, pontos espaçados, né, no tempo e não de forma contínua, eu vou ter fluxo somente nesses pontos. Então eu tenho aqui, por exemplo, a data zero, eu tenho um fluxo positivo. Por exemplo, o sinal da seta para baixo indica entrada de caixa. Uma data 2 mais à frente, se eu tiver uma saída de caixa, eu vou fazer a seta para cima. Então é sinal que houve saída de caixa, então o fluxo nesse dia é negativo. Então esse conceito, essa convenção importante que a gente tem. Você pode fazer o contrário, mas aqui nas nossas aulas a gente vai fazer desse jeito. Valor do dinheiro no tempo. Só um instante. Então, um exemplo que eu posso dar aqui para o valor do dinheiro no tempo, ou seja, R$100 hoje valem mais que R$100 amanhã. E por aí vai. Esse é o conceito básico. Você não pode fazer nenhuma operação algébrica de soma e subtração de fluxos em datas diferentes no tempo. Você tem que trazer tudo para a mesma data. Então, se você tem aqui, por exemplo, uma situação em que você vai vender o seu carro, os dois compradores, né? Compradores A e B ofereceram hoje na data zero duas formas diferentes de pagar o seu carro. O comprador B e o comprador A, né? O comprador A, ele te oferece, sei lá, seu carro, ele vai te oferecer 50 mil para você receber daqui a um mês. E o comprador B te oferece, vamos supor,
55 mil. Só que ele te paga em 60 dias. Qual que você vai querer? Para você responder, você tem que ter na cabeça o seu custo de oportunidade. O que é o seu custo de oportunidade? É uma taxa de referência de remuneração do seu capital, das suas aplicações, que você tem caso você, por exemplo, pegue os 50 mil reais no primeiro mês e aplique por um mês, e aí compare com os 55 mil do segundo mês. Ou você traga os dois fluxos para a data zero e compare um com o outro e veja qual é o que dá o maior valor presente. O que é um custo de oportunidade? É a remuneração que você tem em aplicações, ou você teria em aplicações de mesmo risco que o fluxo de caixa que você está avaliando. Então, se você me disser que o seu custo de oportunidade é de, sei lá, 5% ao mês, magnífico 5% ao mês, quanto que seria o valor futuro da proposta do comprador A na data 2? Seria os 50 mil vezes 1,05 apenas, né? 10% é 5 mil, 5% seria então 2.500, então seriam 52.500 reais. Você vê que é menor, né? É menor que o valor futuro do que foi proposto pelo comprador B na data 2, né? Que é de 55 mil. Então você, tendo esse custo de oportunidade, você faria a opção pelo comprador B, né? E se os dois estivessem te oferecendo 50 mil? Não precisaria fazer nem conta. Você sabe que 50 mil na data 1 valem mais, né, do que os 50 mil na data 2. Então, esse conceito do valor do dinheiro no tempo, ele é extremamente importante, né? Bom, basicamente é isso. Eu vou dar uma segurada aqui, mas eu vou continuar o vídeo, tá? Porque eu quero tentar fazer isso num vídeo só. Aí a gente vai apagar aqui e vai, quem quiser copiar, né, dá um print screen. Tô dando tempo para isso. Vamos entrar agora então nos regimes de capitalização discreta, né? Bom, aqui nesse lugar aqui é onde? Deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. A gente vai começar aqui do zero o conceito de capitalização com juros simples, para você chegar numa fórmula do termo geral e conseguir compreender a origem dela, tá? No regime de juros simples, você faz o investimento inicial e o banco, né, vai te entregando, digamos assim, valores. Tá bem feio isso aqui, né? Vou fazer na mão mesmo. Você faz o investimento inicial, de, sei lá, vamos chamar de V0. Ao longo do tempo, você vai receber juros periódicos. Então, se você tem aqui datas mensais, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, a sua aplicação, ela vai te rendendo juros fixos constantes. Ou seja, o seu investimento vai aumentando de forma linear. É mais ou menos essa a ideia, né? Aqui é V0, aqui vai ser já o V1, o V2 e assim vai crescendo sucessivamente.
E a diferença, né, do seu saldo investido, o seu saldo aplicado é exatamente o volume de juros, né? Então, juros vai ser igual a uma taxa de juros, uma alíquota percentual, vezes o valor inicialmente investido. Você começa com V0, na data 1, você vai ter V1 que vai ser V0 mais uma quantidade de juros. Essa quantidade de juros, como já mostrado aqui, é I, que é a taxa de juros, vezes V0. Colocando V0 em evidência, você vai ter que V1 vai ser igual a V0 vezes 1 mais I. Por consequência, V2 vai ser igual a V1 mais a mesma quantidade de juros. Pode pensar que esse valor de juros é como se fosse um aluguel do dinheiro por um período de um mês. Então você vai ter que V2 igual a V1 mais J. V1 vai ser V0 vezes 1 mais I. Não é isso? Mais J. Quanto que é J? J vai ser I vezes V0. Posso botar o V0 em evidência. Vai ser V0 vezes 1 mais I mais I. Então é 1 mais 2I. Se você fizer isso sequencialmente, você pode chegar numa fórmula do termo geral em que diz que o valor na data N vai ser igual ao valor na data 0 vezes 1 mais N vezes I. Essa é a fórmula do termo geral do juro simples, né? Ou seja, a quantidade de juros em cada período ela é fixa. Não há reinvestimento. Não existe reinvestimento dos juros. Tá? Você tem... O que que esse negócio aqui não fechou? Agora foi. Você vê nos livros aí, o VN na verdade eles chamam de valor futuro na data N é igual ao valor presente na data 0 vezes 1 mais NI. Isso saindo da data 0. Se você for sair da data K qualquer, uma data intermediária, você tem a fórmula mais geral ainda, ou seja, o valor futuro na data N é igual ao valor presente da data K, multiplica 1 mais N menos K, que é a distância entre as duas datas, vezes I, fecha parênteses. A fórmula do termo geral. Juros simples. Tá? Nos juros compostos... perceba também o seguinte, aqui eu estou falando de discreta porque entre 0 e 1 não tem nenhuma capitalização. Ou seja, existem valores no eixo de T que não vão ter uma imagem no eixo Y, digamos assim, né? Como é que você pode pensar isso daqui? Isso aqui, na verdade, é como se fosse você olhar num eixo XY, aqui T, no eixo X vai ser o T do tempo, e no eixo Y vai ser V do valor. Na data T igual a 0, você tem o valor V0. Na data 1, você tem o valor V1. Na data 2, você tem o valor V2, sempre crescendo de forma linear. Na verdade eu nem posso fazer isso, porque na verdade não existe nenhuma capitalização entre V0 e V1, entre V1 e V2, entre V2 e V3 e por aí vai. Então você vai ter uma função aqui discreta definida somente em alguns pontos. Nos outros pontos não existe imagem associada a valor de x, né, no caso T. Então por isso que é regime de capitalização discreta, porque aqui é uma função discreta.
Juros compostos também são uma função discreta? São. Você vai ver que a diferença é que ele vai crescer de forma exponencial. Né? Tirem o print screen aí. Vamos fazer aqui os juros compostos. Os juros compostos. Ih, foi muito lá para cima. Muda que você vai poder reinvestir o juros, né? A mesma taxa de juros do investimento. Então o que você vai ter? Uma situação, cara, eu vou ter que diminuir isso aqui, depois eu vou ter que aumentar de novo. Juros compostos, você pode ter uma situação de juros compostos assim, ó. Não vai ficar muito bom. Percebe que ele está aumentando a uma razão variável, a razão que os deltas vão aumentando. Bom, tá aqui uma tentativa. Na linha do tempo, data 0, data 1, data 2, data 3, por aí vai. Começa com um V0, certo? Eu esqueci de mexer nisso aqui. Então eu posso assumir o seguinte: V1, V2, V3. Eu poderia botar linha para diferenciar do outro juros simples, mas não vou não. V1 nesse caso aqui dos juros compostos também é igual a V0 mais um valor de juros. Juros referentes ao período 1. Porque os juros referentes ao período 2 vai ser diferente, vai ser maior. Então aqui você tem que V1 igual a V0, J1 igual a I, que multiplica V0. Então aqui também está valendo 1 mais I. Só que aí agora, a coisa agora já muda de figura, porque o V2 vai ser igual ao V1 mais J2. Quanto que é o V1? O V1 é V0 vezes 1 mais I. Quanto que é o J2? O J2 vai ser o I vezes o V1. Tem um jeito melhor aqui que eu já vi. Deixa eu manter o V1 aqui, vocês vão entender o que eu quero fazer. J2 vai ser igual a I vezes V1, não é isso? Ou seja, o V2 vai ser V1 que multiplica 1 mais I. Ora, V1 é V0 vezes 1 mais I. Então V2 vai ser V0 vezes 1 mais I elevado ao quadrado. O V3 passa a ser o V2 mais J3. Quanto que é no V2 eu não vou substituir agora não, mas eu sei que o J3 vai ser o I vezes o V2. Por consequência, você coloca o V2 em parênteses e multiplica por 1 mais I. Tá certo? E o V2 eu sei que é V0 vezes 1 mais I ao quadrado. Vezes 1 mais I vai dar V0 vezes 1 mais I ao cubo. De sorte que a fórmula do termo geral é V0 vezes 1 mais I elevado a N. Se você quer o termo geral a partir de uma data K, ou seja, vai ser igual a VK vezes 1 mais I elevado a N menos K.
fórmula do termo geral sem a menor necessidade de você decorar, tá? É compreender, entender e praticar. Aqui, como eu falei, né, o reinvestimento. Ok? Tire um copy, o print screen, melhor dizendo. E vamos falar de equivalência de taxas nesses dois regimes. Uma taxa equivalente à outra quando ela promove o mesmo efeito no mesmo período de tempo. Então você tem, para juros simples, a equivalência de taxa ocorre entre taxas denominadas proporcionais. E para juros compostos, a denominação correta é taxas equivalentes. Equivalente não, equivalentes. Então vamos compreender isso aqui. Se ao longo de um ano eu tenho uma taxa de 12% ao ano no regime de juros simples, o valor futuro ao final de um ano vai ser igual, não vou ficar usando esse termo não, o V1, né? V1 vai ser igual a V0 vezes 1 mais I anual. Se você, vou chamar aqui de ano, um ano, V 12 meses, por sua vez, vai ser igual ao V0, mesmo V0, vezes 1 mais 12 vezes a taxa mensal. Perceba que em 12 meses eu vou ter o mesmo efeito. Eu quero ter o mesmo efeito que em um ano. Então eu quero dizer que para ver um ano ser igual a V 12 mensal, é o que tem que acontecer, né? V0 vezes 1 mais I anual igual a V0 vezes 1 mais I. Peraí. Deu uma travada aqui. V0 vezes 1 mais I anual é igual a V0 vezes 1 mais I mensal vezes 12. Então você chega à conclusão que o I anual é igual a 12 vezes o I mensal. Tá? Então se você tem um I mensal de, por exemplo, 1%, o seu pode estar travando isso. Num exemplo que eu dei aqui, se eu tenho o I mensal igual a 1%, o I anual vai ser 12 vezes isso. Tá ruim aqui, deixa eu ajeitar isso. Vai ser igual a o I anual vai ser igual a 12 vezes I mensal, né? 12% então. Essa é uma taxa proporcional entre 1% ao mês e 12% ao ano. Você pode dizer que são taxas proporcionais ao regime de juros simples.
No regime de juros compostos, eu vou ter taxas equivalentes, só que usando a fórmula de juro composto. O valor com 1 ano é igual ao valor da data zero vezes 1 mais I eu tô tentando aqui no... Estou com problema na caneta. Vou pegar outra aqui. Bom, se eu tenho o I anual aqui na fórmula de juros compostos, esse expoente é 1. Se eu tenho 12 meses, a partir de 1 vezes 0, eu tenho o indicador mensal efetivo elevado a 12. Se eu quero que os dois sejam equivalentes, as duas taxas, os dois valores futuros devem ser iguais. Então eu tenho que garantir que o valor do primeiro ano é igual ao valor do 12º mês. Então você tem que garantir que V0 vezes 1 mais I então é só igualar as duas, né? V0 vezes 1 mais I anual elevado a 1 é igual a V0 vezes 1 mais I mensal elevado a 12. Posso cortar os V0s. Chego à conclusão que o I anual é igual a é igual a 1 mais I elevado a 12 1 mais I elevado a 12 menos 1. Pronto. Dessa forma eu garanto que essas duas taxas vão estar falando entre si. Se eu tiver com um exemplo, né? Exemplo aqui. Taxa mensal igual a 12. Se a taxa mensal é igual a 12, não, desculpa, 1% ao mês, quanto vai ser a taxa anual? Posso usar essa equação aqui. Vai ser 1,01 elevado a 12 menos 1. Pelo que eu me lembro, isso aqui vai dar 12,68%. Ou seja, eu capitalizei 12 vezes durante um ano, né? Então por isso que acabou fazendo com que nesse regime de juros compostos eu chegasse em um valor acima de 12% ao ano, fazendo 1% ao mês. Diferente do regime de juros simples, que 1% ao mês vai dar 12% ao ano. No regime de juros compostos, 1% ao mês ou qualquer valor mensal vai dar o valor emprega o valor de limite, né, digamos assim, quando você capitaliza muitas vezes. Isso aí a gente vai estudar na capitalização contínua. Ok, taxas equivalentes. Vou dar uma segurada aqui para continuar. Nem lembro o tema, mas deve ser capitalização contínua. Ah não, são taxas nominais efetivas e juros reais nominais. Falemos agora de taxas nominais e taxas efetivas. Espero que esconda dessa vez. Vamos lá. Deixa eu ajeitar. Estou ajeitando aqui a mesa de novo. Vamos retomar aqui. Tô tentando deixar tudo num vídeo só. Só que agora eu tô me lembrando que talvez eu não consiga subir, né? Vamos fazer o seguinte, vamos cortar então 2, 3 vídeos, né? Acho que é melhor. Vamos fazer assim. Vou segurar aqui.